Olha, o caminho é difícil, e se você pegar o caminho de todas as equipes, são muito difíceis. Agora nós temos que encarar de frente a situação. No meu ponto de vista, o Corinthians é uma das grandes equipes dessa competição, que tem a chance que vai ter que fazer um grande campeonato para buscar o título, mas nós temos que estar entre os melhores. Nós temos um elenco qualificado, nós temos uma grande equipe, nós não temos 11 jogadores, tem um elenco com mais de 11 jogadores de qualidade, e nós temos que nos impor como Corinthians. O Corinthians é uma das grandes instituições do futebol, e nós temos que exportar como isso, temos que ir na briga mesmo por títulos, assim, mas não adianta nós falar de títulos, nós estamos na primeira fase. Tentar fazer uma grande primeira fase, classificar bem, essa é a nossa primeira meta, e depois acontecendo e indo passo a passo, mas a nossa meta é fazer uma fase de grupos muito boa e conseguir a classificação. Honestamente, a minha sensação é o que vier, nós vamos ter que jogar e vamos para cima, cara. Não tem muito o que falar. Tu olhar todos os grupos da Libertadores, são grupos que são difíceis. Não se engane por nome de equipe ou por a equipe não ter jogado Libertadores com frequência. O mesmo respeito que eu tenho pelo Liverpool, eu tenho pelas outras equipes. Por mais que o Del Valle seja campeão da Supercopa ou campeão da Sul-Americana, nós temos que ter o mesmo respeito de todas as equipes e nós temos que encarar de frente, cara. Nós somos o Corinthians. Temos que passar por cima das diversidades e ir em busca do primeiro objetivo, que é a classificação. Acho que sim, tem que se ter o respeito, mas nós temos que, se a gente almeja, de repente, buscar uma segunda Libertadores para o Corinthians, nós temos, independente do adversário que vier, nós temos que encarar de frente e ir para a luta com eles. Cara, tem que estar ligado, como eu falei, não entra nesse fato de o Liverpool, de repente, ser menos badalado que as outras equipes, ser, de repente, menos conhecida que as outras equipes que nós vamos enfrentar. Nós temos que entrar ligado, e como eu respondi antes, o ano passado, na última rodada, nós acabamos não ganhando uma partida que, teoricamente, tínhamos que ganhar, e a gente acabou tendo que decidir fora de casa, jogando na Bombonera, naquela ocasião, lá um jogo bem difícil. Então, nós temos que tirar lições dos últimos erros e tentar evoluir, que não aconteça mais. Mas eu acho que nós temos que dar importância a todas as equipes. A gente não pode achar que essa ou aquela vai ser mais fácil, porque quando você entra nessa situação de achar que um jogo vai ser mais fácil, ou de repente entra com a guarda um pouco mais baixa, você acaba se complicando. E um campeonato como o Libertadores, a gente não pode, tem que tentar somar dentro e fora de casa o maior número de pontos. E sobre a chegada do Barleta, os meninos da base também, que vieram do Mundial, também são grandes reforços, porque hoje eu vejo que esses meninos já estão num nível melhor, assim, são meninos que de repente no futuro aí pode ser usado, mas diferentemente de outros anos que subiam os meninos, eu acho que esses meninos estão mais preparados para ajudar a gente no profissional, vem treinando muito bem, são meninos de qualidade. O Barleta também vem se adaptando muito bem. Então, acho que agregou para o elenco, são jogadores que vão agregar, que vão ajudar sim. E, cara, agora é um monte de jogo atrás do outro. Nós temos que ir em busca de vitórias e em busca de classificações. Esse é o objetivo. Se tratando do Corinthians, olhando para o nosso elenco, continuar trabalhando forte para dar sequência e ter um segundo semestre muito bom. Não, eu não teve, até eu acho que de repente ele conversando com a gente assim ia ser mais normal, até porque ele, se tu for pegar o histórico dele, ele trabalhou com quantos Libertadores já participou como auxiliar, analista, então eu creio que ele tem uma experiência até pelos treinadores que ele trabalhou, assim, e vejo ele muito tranquilo e muito preparado para essa Libertadores, assim, tem nos cobrado muito nos treinos. Creio que quando você cobra, é exigente, da maneira que ele é com a gente, a cobrança, da maneira que foi quando a gente foi eliminado para o Ituano, assim, a cobrança de melhora que não pode acontecer, da postura como um treinador que ele teve com a gente, assim, eu acho que a gente não precisa falar nada sobre ele. Acho que por mais experiência que tenham, ou por ter jogado um monte de Libertadores, eu acho que a experiência de ter ido Copa do Mundo, ter jogado Libertadores, ter passado com grandes treinadores, eu acho que já credencia, a gente não precisa falar nada, porque, no meu ponto de vista, eu acho que ele está bem preparado para o desafio. O Caetano tem muita qualidade, é um menino que foi emprestado, aproveitou, e eu acho que tem que parabenizar ele, porque normalmente quando os jogadores são emprestados e às vezes não valorizam, como tem contrato longo, às vezes vai por ir, e o Caetano fez um grande ano no Goiás, foi muito bem, tanto que ele voltou bem, é um menino que treina, dedicado, esforçado, muitas qualidades. Eu podia estar falando dele aqui. É canhoto, né, que dificilmente, às vezes, você tem que improvisar o zagueiro por não ter um zagueiro canhoto, mas é um menino bom, trabalhador, e
tudo que ele está colhendo, estar aqui, ter voltado, ter a chance de poder, de repente, jogar um jogo, ele é tudo mérito dele. A gente dá suporte, mas ele que plantou e ele que vai colher os frutos dele. Sobre essa questão, eu acho que é mais... Não cabe a mim responder, mas eu vou dar minha opinião. Eu, às vezes, eu fico até... Vou ser bem honesto, eu fico triste de ver o Luan não estando aí. Não por situação, mas ver um cara que já jogou no alto nível, o melhor jogador da América, tem uma qualidade muito grande e não está. E vou usar um exemplo meu. Lá em 2016. 2016, as coisas não estavam bem. Para mim, eu estava no banco, estava gordo, não estava. Só que assim, se eu não olhasse para mim e ver, cara, peraí, eu tenho que melhorar. Não é possível que às vezes, de repente, é só culpa dos outros e eu não estou fazendo o meu trabalho, de repente eu tenho que melhorar. Se eu não olhar para mim e olhar para melhorar, eu não vou evoluir. E não adianta botar a culpa nos outros, ou de repente, se eu não estou fazendo a coisa certa. Então, assim, eu gosto muito do Luan e não tenho nada para falar contra ele, assim, de dia a dia, de convívio com ele, assim, porque é um cara super bacana, assim, mas eu acho que o Luan, ele tem que olhar para ele e ver o que ele tem que melhorar, o que ele está fazendo, que de repente não pode melhorar, porque é triste tu ver um cara que jogou e foi o melhor jogador da América, e indiscutivelmente, merecidamente, foi o melhor jogador da América, jogou muito, e ele de repente por que não está rendendo? Você tem que fazer essa reflexão, e falo assim de fundo de coração mesmo, não falo para ter polêmica, nada assim, ou para falar mal dele de maneira nenhuma, porque eu não tenho nada que falar do Luan, ele é um menino muito bacana, mas assim, peraí, se eu não estou na lista, se não tá, as coisas não acontecendo, eu tenho que olhar para ver o que eu posso melhorar, o que eu posso evoluir. Não só o Luan, entre outros jogadores que têm muita qualidade, às vezes não acontece. As coisas assim, a gente fica triste por ver o jogador jogar em tão grande nível e depois não conseguir render isso, assim, sabe? Então, eu espero que ele consiga dar a volta por cima, porque ele tem condições, mas a primeira pessoa que tem que querer melhorar, evoluir, é ele, e com atitudes, não somente com palavras. Eu acho que com atitudes foi o que aconteceu comigo lá atrás, aconteceu com outros jogadores que conseguiram dar a volta e tiveram. Eu acho que ele tem muito tempo ainda de carreira, ele tem muita qualidade, ele não desaprendeu, já vi. Acho que o Renato Gaúcho fala muito isso na entrevista, ele não desaprende de jogar, qualidade ele tem, assim, e com certeza, pode ter certeza que eu sou um cara que estou torcendo muito pela volta dele, pela evolução dele, assim, porque eu não estou falando isso para fazer polêmica nenhuma, estou falando isso de coração mesmo, e eu consegui dar a volta, no momento mais difícil eu consegui me levantar, lógico, com pessoas me dando suporte, mas a primeira pessoa que tem que querer evoluir é ele mesmo. E eu torço muito que ele consiga achar o caminho dele e dar a volta por cima e voltar a jogar no alto nível, que é o nível do Luan. Cara, não sei se eu vou falar, mas pode ser que eu jogue uma pressão. Para mim, o Pedrinho tem tudo para ser, para minha opinião, o melhor jogador da base, desde que eu estou aqui, que subiu profissional. Menino excepcional. Nível de treinamento, nível de comprometimento, treina muito, é um menino muito dedicado. Eu acho que esse menino tem muita... Esse e os outros trabalham, mais especificamente do Pedrinho, para mim, foi o melhor menino da base melhor jogador da base que eu vi subir assim, mais preparado, assim, um menino que treina, se dedica. Espero que continue assim e continue evoluindo assim, mas é uma safra boa de meninos, assim como teve a safra do Rony, entre os meninos que subiram o profissional. A gente tem muita confiança e eu acho que assim, a gente só dá suporte.